Será que tem diferença o esporte, saúde, lazer e de rendimento? Se você quiser aprender sobre esse tema, então vem comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Dr. Odilon Brahim e nessa aula eu vou falar sobre as diferentes manifestações esportivas. O esporte lazer, saúde e o de alto rendimento. Mas antes, aquele recado ultra mega importante para você apertar esse botão vermelhinho que está aparecendo aqui na tela para você se inscrever no canal e deixar um comentário caso você ache que esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, falar sobre esporte. E ele pode ser conceituado como uma manifestação sociocultural, um patrimônio da humanidade. O esporte está presente nas praças, nas ruas, redes sociais, YouTube, Instagram, está presente no rádio, na televisão, esporte espetáculo e também nas escolas, que pode ser utilizado como uma ferramenta socioeducativa. O esporte ele vai normalmente derivar de um jogo. Então surge um jogo que não tem uma regra tão rígida, o foco principal do jogo é a ludicidade, aquela participação voluntária, e as regras são construídas ali antes do jogo, cada um inventa uma regra dependendo da região. Isso é o jogo, só que dependendo depois da federação, da institucionalização, esse jogo pode se tornar um esporte. Então vou dar um exemplo aqui da queimada. Todo mundo já jogou uma queimada. Imagine que alguém chegue e fale, não, agora a queimada vai ser realizada assim. Esse é o peso ou a massa corporal da bola, a circunferência da bola vai ser essa, tantos jogadores, essa aqui é a dimensão da quadra, vai ser organizado pela Confederação Brasileira de Queimada, a competição, vamos organizar um calendário e um campeonato nacional, um exemplo. Ou seja, a queimada começa a formar aqui a característica de esporte, porque já tem uma confederação, a Confederação Brasileira de Queimada está se institucionalizando, e aí se tornaria um esporte. Inclusive, eu tinha um aluno que o TCC dele foi esse. O objetivo foi institucionalizar a queimada. Que legal, né? A ideia dele, que é uma prática muito comum. Pelo menos aqui na minha região, que é a região norte. É muito comum você encontrar ainda nas ruas as pessoas praticando a queimada. E uma outra vertente curiosa do esporte é o esporte saúde. Lembrem que saúde é um bem-estar completo biopsicossocial e não apenas a ausência de doenças. E esse é o conceito da Organização Mundial da Saúde. A saúde é afetada por N componentes ou por vários componentes, como vocês podem visualizar aqui nessa figura. Tem o componente físico, aquela pessoa que está bem preparada fisicamente, tem uma boa força, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade, tem uma relação direta com a saúde. Inclusive, vários estudos observacionais prospectivos já encontraram uma relação entre mortalidade e o condicionamento físico. A saúde tem uma relação com o aspecto social, se você costuma sair com os amigos, sair para jantar, sair para bater um papo, sair para uma festa, isso é importante. Tem a parte espiritual, que hoje está muito em alta, e muitas pessoas confundem a espiritualidade com a religião, que são coisas diferentes. E tem o aspecto mental da saúde, que também está em alta, e atingimos aí grandes picos ou problemas em decorrência principalmente da Covid, porque muitas pessoas se isolaram, afetou o aspecto social, que acabou também gerando uma cascata afetando o aspecto mental, para vocês verem como a saúde ela pode ser afetada por diversas dimensões. Por isso que temos que ter esse equilíbrio. E falando agora de esporte e saúde, o esporte ele pode afetar a nossa parte física, você consegue melhorar o seu condicionamento por conta da prática esportiva. Lógico que cada esporte tem a sua peculiaridade ali. Alguns esportes são mais de resistência, como maratona, que é aquelas corridas clássicas que a gente olha na televisão. Outros esportes mais de força, como levantamento olímpico. Então vai depender muito da tua prática esportiva. O esporte ele costuma afetar a parte social. É só você observar a galera que forma grupo. E são grupos que só falam sobre aquele esporte. Parece que a galera fica alucinada. É só você olhar a galera do CrossFit. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Porque tem gente que compete, né? O CrossFit está criando uma característica já de esporte. Tem competição, tem federação e tudo. Eles só falam sobre CrossFit. É aceita do CrossFit. Mas isso também acontece com outros esportes. O esporte pode afetar nossa característica cognitiva. Algumas pessoas praticam o esporte como válvula de escape, esquecer os problemas, envolvendo aí saúde mental. E ainda melhora a nossa tomada de decisão,
o nosso raciocínio lógico, pode ter efeitos importantes como neurogênese, que é a formação de novos neurônios, sinaptogênese, formação de novas sinapses, estimular áreas relacionadas à memória, como o hipocampo, e até prevenir doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e doença de Parkinson, para vocês verem a importância do esporte e a saúde. Só que tem um detalhe nisso tudo. Para que nós possamos praticar o esporte como política pública, a gente tem que pensar em espaços que estimulem essa prática. Praças, 0800 que não fiquem cobrando, ciclovias para as pessoas praticarem o ciclismo, espaços abertos para as práticas esportivas de aventura. Tem uma relação direta com o governo. O governo ele precisa investir em política pública pensando em esporte. Até porque a prática esportiva é um direito constitucional. É um dever do Estado também. Outra vertente do esporte, essa é bem interessante, que é o esporte lazer. Lembrem que o lazer é uma ocupação no qual você vai se entregar para se entreter, descansar, relaxar, até ficar no ócio. O lazer, ele tem como característica a participação voluntária. Você vai se você quiser. Vou dar um exemplo. Você tem aquele grupo de amigos que costumam jogar aquele vôleizinho todo final de semana. Só que tem vezes que você vai, tem vezes que você não está afim, e tem vezes que você vai porque você gosta. Pode ser classificado como esporte de lazer, que você tenha participação social voluntária, e o teu objetivo pode ser a diversão ou até mesmo o relaxamento. Lembrem também que o lazer está na nossa Constituição Federal de 88. É um direito de todos, porque o lazer ele tem uma relação direta com a saúde. Você precisa relaxar, se divertir, ficar no ócio, para que você possa também até descansar o aspecto aí mental, físico, entre outras vertentes. Existem diferentes formas de você manifestar o seu lazer, tem essa divisão bem legal do Mazedier, que ele colocou aqui o lazer físico, que está muito linkado com o esporte, você jogar uma bolinha no final de semana, jogar um vôlei, um handebol, um basquete, é um lazer físico. Temos o lazer artístico, aquela pessoa que gosta de assistir um cinema, assistir ali a Netflix, uma série, ou aquela pessoa que sai para assistir um show de rock and roll, que eu gosto bastante. E temos o lazer social, é você sair com os amigos, para ir para um barzinho, tomar uma birita, bater um papo com a gatinha ou com o gatinho. Isso é o lazer social. Temos o lazer intelectual, e um exemplo é você fazer a leitura de um ótimo livro. E o lazer prático, você passear com um cachorro, cuidar de um jardim. E algumas pessoas preferem praticar o lazer físico. Você até pode encontrar pessoas que todo final de semana ela costuma formar aquele grupinho ali, ó, e sai para praticar algum esporte. Aqui na minha cidade, o que está em alta? Beach tênis, ciclismo, eles formam grupos e vão embora para praticar o seu lazer ou lazer esportivo. E a outra vertente do esporte é o esporte de alto rendimento. E aqui é onde muitas pessoas erram, porque o esporte de alto rendimento ele é diferente de saúde. Olha o nome, alto rendimento. O alto rendimento ele acaba excluindo somente aquelas pessoas que têm talento e muita dedicação e muito treinamento, que isso também é importante, elas conseguem chegar no topo. Só que o alto rendimento ele tem uma relação com o físico e o mental, só que o limite físico e mental. Como você está chegando no limite ou próximo desse limite, isso não tem uma relação com saúde, até pelo contrário. Muitos atletas podem reclamar de dores, de lesões, e isso definitivamente não é saúde. Para que um atleta ele chegue no alto rendimento, olha que interessante, tem um aspecto físico, ou seja, força, flexibilidade, velocidade, resistência, ele tem que treinar para isso, mas tem a parte técnica, ele dominar os fundamentos daquele esporte. Bora tomar como base o futebol. Pega lá o Lionel Messi. Ele tem excelentes fundamentos técnicos. Chuta bem, ele tem um bom passe, tem uma excelente condução, domínio de bola. Cabeceio que é o mais fraquinho, né? O ponto mais fraco dele, mas tu olha os outros fundamentos, ele tem pleno domínio. Então, a parte técnica é muito importante, ter uma relação com os fundamentos daquele esporte. Tem a parte psicológica. O atleta ele precisa estar bem psicologicamente. E às vezes um problema ali familiar, um problema pessoal afeta o rendimento dele. E o aspecto psicológico é tudo o que acontece antes, durante e até pós uma partida, ou pós uma competição, os treinamentos, não é só durante a competição. E tem a parte tática. A tática é a tua estratégia. Aí quem vai organizar isso é a equipe técnica e a comissão. Qual a estratégia que você vai utilizar
de acordo com o teu adversário. Isso também é importante ser analisado e estudado. E quando nós falamos de alto rendimento, eu até lembrei aqui de uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, que ele estava ali com peso um pouquinho acima do normal para um atleta de futebol, e aí o repórter perguntou para ele se ele não estava se dedicando o suficiente. E olha a resposta dele. Ele falou, olha, eu tenho 33 anos, o Ronaldo Fenômeno, eu tenho 33 anos, 8 lesões, treino todo dia, e você está falando que eu não me dedico, isso até me machuca. Por que houve tanta falta de comprometimento da sua parte em tentar entrar na questão física ideal, na forma física ideal? Você não deve saber, mas eu tenho 33 anos, tenho 8 operações no meu corpo, muitas dores e, enfim, e eu tenho que ouvir esse tipo de pergunta tua sobre comprometimento. Enfim. Para vocês verem como é a vida de um atleta, não é fácil. A gente só costuma visualizar ali a vitória ou criticar o atleta, mas lembre-se que é a profissão dele. Alguns problemas que estão relacionados com alto rendimento. Lesões osteomioarticulares, isso é comum, pode ser uma distensão, uma entorse, luxação, subluxação, fratura, tem várias lesões aí que podem afetar os atletas. Quadros álgicos generalizados, porque pelo fato de eles treinarem muito, é provável que ele tenha o quê? Dores. E normalmente o atleta ele tem dor. Se ele não tem uma periodização, não organiza tudo isso juntamente com a equipe técnica, o fisiologista, o médico, o preparador físico, aumenta o risco de overtraining. Inclusive, temos uma aula sobre overtraining para vocês assistirem os sinais fisiológicos. Quando o cara já chegou nesse estágio, é porque ele já fez muita besteira. E aí, possivelmente, ele vai ter que cessar os treinamentos e as competições. Outro risco, leucocitoses crônicas, aumenta a quantidade de leucócito que pode estar associado com inflamação, com uma lesão, com problemas aí imunológicos, para vocês verem que rendimento é uma coisa, saúde é outra. Só que se a gente for comparar os extremos, alto rendimento e o sedentarismo, eu ainda fico com alto rendimento. Inclusive, existem estudos que indicam que entre os extremos é melhor você ser atleta de alto rendimento do que sedentário, o famoso pangaré. Só não confunda isso com o esporte saúde, que é uma outra vertente. Então, a mensagem para a gente levar para casa. Temos o esporte saúde. Lembra que saúde é o bem-estar completo biopsicossocial e não apenas a ausência de doenças. E eu consigo isso também por meio das práticas esportivas. Temos o esporte lazer, que tem como característica a participação voluntária. Eu vou se eu quiser. Diversão, entretenimento, até ficar no ócio pode ser um lazer. Mas existe o esporte lazer, ou lazer físico. E temos, não menos importante, que a gente visualiza, né, nas mídias sociais, na televisão, o esporte de alto rendimento. Lembrando que alto rendimento é diferente de saúde. Galera, se vocês tiverem dúvidas com relação a essa aula, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder e a gente se encontra. Até a próxima aula. Aquele abraço.